Começando o nosso Fora de Quadro, o espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou o Pedro Tobias e eu tô aqui com a Marina e com o Leandro para falar na esteira da pandemia global de coronavírus sobre filmes que tratam de isolamento ou reclusão. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bem, trancado em casa, mas bem. Que é o certo? Opa, sonzinho é esse, bonito? E aí, Marina, tudo bem? Não quer regravar isso, não? Aqui é ao vivo. Agora já foi. Vamos embora. Você, Marina, como é que tá? Tô bem, gente. Tô um pouquinho ansiosa com esse isolamento, mas vamos que vamos. Então vamos lá. De acordo com o dicionário Aurélio, isolamento é a ação ou efeito de isolar, de separar dos demais. Como orientado pela Organização Mundial da Saúde e por todos os cientistas e médicos especializados, o isolamento social é a principal ferramenta que temos em nossas mãos para conter o avanço dos casos de Covid-19 no mundo. Pensando nisso, nesse Fora de Quadro vamos indicar alguns filmes que tratam justamente do tema isolamento. E aí a gente tem basicamente duas regrinhas simples. O isolamento ou a reclusão precisa estar em evidência na narrativa e ele precisa ser físico, não apenas emocional. Então eu queria começar pedindo para o Leandro fazer a primeira recomendação dele de algum filme que trate sobre isolamento, sobre reclusão, enfim. Então, quando vocês propuseram fazer o programa sobre esse tema, eu comecei a pesquisar, né? Primeiro de memória, depois dando uma olhada numas listas, né? As listas que tem pipocado bastante aí no Letterboxd, nesse momento de quarentena e tal. Muita gente falando sobre isso, né? Tentando encontrar quais filmes dialogam com um pouco dessa temática. Eu acho que tem uma gama de filmes muito grande, assim. Agora, não necessariamente que se encaixem nessas duas regrinhas que o Pedro propôs. Então, eu pensei em alguns filmes e por acaso, essa semana eu estava lendo um artigo assim, na internet e o cara de um blog de fala de cinema fantástico, de terror e tal. E aí o cara cita um filme chamado La Cabina, que é um filme espanhol. Na verdade é um média-metragem, ele tem um pouco mais de 30 minutos, de 1972, se chama La Cabina, a cabine, né? E aí eu fui atrás, assim, nem fui pensando na coisa do isolamento, não, só fui porque eu achei a proposta interessante, assim, e depois eu percebi que se encaixava perfeitamente no nosso tema, assim. Eu achei o filme incrível. Leandro, Oi. Mas ele não tem nada a ver com o phone booth, né? Por um fio do Schumacher, não, né? Não, esse é um filme é de um cara que fica preso numa cabine telefônica e ninguém consegue tirar ele dali. Quer dizer, não é uma trama em que você tem outras tramas paralelas acontecendo, com um cara ali ou escondido, ou não, nada disso. É simplesmente um cara que entrou ali e tá preso. E aí a gente passa o filme todo. O filme é divertido, assim, no primeiro momento, no primeiro ato dele, porque aí vem a polícia, aí vem o bombeiro, aí vem, tipo, todo mundo para na praça, assim, é tipo num parquinho que ele tá. E ele desesperado ali, também entediado, né? Acho que é um pouco a nossa frustração aqui em casa, trancado por conta do coronavírus, assim, né? Bate essa frustração, essa ansiedade. Só que aí o filme ele começa a virar um filme de horror mesmo, assim, porque os caras que colocaram a cabine ali, do nada vêm e tiram ele pegam a cabine inteira e colocam num caminhão e vão pela cidade andando com a cabine no caminhão. E aí eles chegam lá numa espécie de túnel, um espaço, um galpão enorme, onde ele começa a perceber que tem várias outras pessoas que também ficaram presas em outras cabines. Nossa. É muito louco, assim. É um filme até meio surrealista, assim, dialoga muito com O Exterminador do Buñuel, que era um outro filme que eu pensei em trazer aqui para discussão também. Mas enfim, é um filme muito singelo, assim, que eu nunca tinha ouvido falar e que, por sorte, me deparei agora com ele e foi uma bela surpresa, assim. Recomendo que assista. Confesso que fiquei curioso, assim. No início eu fiquei meio, será que tem, sei lá, de repente o filme do Schumacher é um remake, é meio... Não, acho que não. Mas pela sua descrição, acho que não tem nada a ver. Só essa proposta inicial. Eu vou indicar um filme um pouco mais recente,
mas que lida com o medo, que é ultimamente menos, né? Porque, infelizmente, eu tô tendo que sair, enfim, fui chamado para dirigir um projeto de videoaulas aqui para o governo do estado. Mas antes disso, logo que eu voltei de viagem, estava literalmente trancado em casa, era um receio que eu tinha muito forte, e esse filme fala muito sobre isso, que é o Rua Cloverfield 10, né, que é um filme de 2016, dirigido pelo Dan Trachtenberger, que é, enfim, dessa franquia meio amorfa que é a franquia Cloverfield, mas o que ele me traz, né, nesse sentido de reclusão é isso, é de você tá preso e não fazer a menor ideia do que está acontecendo no mundo lá fora. Que é o que acontece com a protagonista, que é interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, né? Que ela entra ali naquele bunker com o personagem de John Goodman, enfim, esclarecendo para os ouvintes que ainda não viram. A Elizabeth Winstead é atropelada, ela sofre um acidente de carro, e aí quando ela vê a pessoa que bateu no carro dela, tá tipo levando ela para casa, enfim, para cuidar dela. E quando ela acorda, ela tá presa num bunker subterrâneo e ela não faz a menor ideia, né? Esse cara é o John Goodman e você passa o filme todo sem saber exatamente o que tá acontecendo. Ele fala pra ela que o mundo tá acabando, que eles têm que ficar lá. E é uma agonia sem fim, assim. No final do filme ele vai pra outros lugares e o próprio sentido do filme se chamar Rua Cloverfield número 10, acho que pra quem sabe do que se trata essa franquia, imagina pra onde vai. Mas esse ponto dela estar presa ali dentro com ele ter mais informações que ela, e você ficar o tempo todo sem saber de fato, assim como ela também, sem saber o que está acontecendo, como agir, enfim. É uma sensação que eu tive muito de estar trancado em casa. Então a gente tem uma falsa impressão do que está rolando do lado de fora, e aí a nossa mente começa a trabalhar de 1 milhão de formas, né? Imaginando que realmente o mundo está um caos, como numa cena de Resident Evil, ou sei lá, qualquer outro jogo ou filme que fala de um mundo apocalíptico, né? Assim, não sei se vocês viram, acho que sim, né? É um filme bem mais comercial, né? Eu vi, eu adoro esse filme. Eu lembro que ele chegou meio que do nada, né? Ou eu pelo menos não sabia que ele estava sendo produzido e tal. E aí ele estreou, fui ver, claro, porque eu tinha gostado já do Cloverfield. E engraçado que a proposta do filme é totalmente diferente, né, do primeiro. É meio que uma sequência espiritual, assim, né, do filme, de certa medida, até porque é uma proposta de direção completamente outra. E eu adorei. O John Goodman tá ótimo. É uma tríade, né? São 3 personagens que ficam interagindo ali o filme todo. E tem, sei lá, os 10 minutos finais mais legais, assim, daquele ano. Acho que o filme é de 2016. 2016. O final dele nossa, incrível. Eu achei muito legal. E o diretor, que eu não sei o que ele fez depois, né? Eu acho que ele não dirigiu nenhum filme depois do Cloverfield. Quer dizer, foi o primeiro filme dele, depois acho que ele não fez nada. Não fez nada ainda, e é um né? É um filme meio solto, assim, porque ele foi roteirizado por 3 pessoas, né? Uma delas é o Damien Chazelle, de La La Land, de O Primeiro Homem, que os filmes que ele faz, né, não tem nada a ver. Uhum. Nada a né? ver. E ele tá lá também no meio dos roteiristas. Eu até vim procurar aqui, e o Dan Trachtenberg dirigiu o The Boys, né? Que é a série da Amazon Prime, que eu até indiquei alguns fora de quadro atrás. Né? Mas assim, fora isso, só episódios de série, assim, Black Mirror dirigiu um episódio. Ah, ele dirigiu Black Mirror também? Faz sentido, né? Tem a ver com o faz. Tem um pouquinho, assim. Mas pena que ele não fez nada depois, né? Assim, de longa e tal. Não, de longa não. E eu falando sobre o filme, acho que ele tem um pouco a ver também com o filme que a Marina vai trazer, né? Esse lance de estar preso em um ambiente, enfim. E aí, Marina, qual a sua indicação para hoje? Quando a gente discutiu esse tema, né, eu logo pensei nesse filme, assim, porque eu revisitei ele ano passado, fazia muito tempo que eu não via, e foi uma surpresa, assim, quanto eu me entreti com esse filme, quanto eu me diverti, assim, de uma maneira muito tensa, né, que é um filme que já está um pouco antigo, ele é de 1990, que é o Louco Obsessão. Acredito que a maioria de vocês já assistiu, mas ele é baseado num livro do Stephen King, né? E a história é basicamente um escritor que está viajando para terminar de escrever o seu livro, e ele sofre um acidente, e aí ele é socorrido por uma enfermeira, ele quebra a perna e tal, e ela oferece a casa dela para cuidar dele enquanto ele está se recuperando do acidente.
e a enfermeira ela é interpretada pela Kathy Bates, e o escritor é interpretado pelo James Caan, que a gente inclusive falou dele no último podcast, né, do Michael Mann. E aí é meio tenso, porque ela logo de cara já se revela uma super fã dos livros dele, do trabalho dele e tal, e aos poucos ele vai percebendo que ela não é uma fã simplesmente, ela é bastante obcecada. E aí quando ela começa a fuçar nas coisas dele, ela vê um esboço do livro novo que ele está escrevendo, e aí ela aproveita que ele está basicamente em cárcere privado ali, né, para controlar a produção do livro de acordo com o que ela quer, né? E assim, a atriz está extremamente fascinante nesse filme, porque ela até chegou a ganhar o Oscar de melhor atriz, né, por esse filme. E assim, o que me deixa louca assistindo esse filme é porque essa relação de amor e ódio com essa personagem, porque ao mesmo tempo você entende que ela é muito fã, que ela ama muito aquele escritor e o trabalho dele, mas ao mesmo tempo ela é muito cruel, sabe? Ela começa a torturar ele de várias formas para manter ele na casa dela, né? E aí ele, com o tempo, ele começa a cair na loucura dela também, por estar enclausurado e por estar nessa situação de submissão, né, de ter que fazer tudo que ela quer e tudo mais, e ele começa meio que a enlouquecer, e os dois vão enlouquecendo juntos dentro da casa. Então, é um filme super, eu digo divertido, assim, mas é porque ele é um filme que tem um ritmo bem legal de assistir, mas ele é bastante tenso, assim, depois que você vai entendendo a dimensão da loucura da personagem da Anne, você começa a se colocar no lugar do escritor, assim. Então é um filme bastante legal de assistir agora na quarentena. É um filme que poderia estar na lista de filmes sobre fãs, né, também. Total. Eu adoro Louca Obsessão. Eu revi recentemente, engraçado. É um filme muito legal, muito divertido mesmo, assim, apesar de trágico. O Misery, né? Título ótimo em inglês, né? Do romance do King. Porque a personagem principal desse autor, sim, né? se chama Misery. Misery, sim. Né? E é uma brincadeira, o título em português meio que entrega, né? A história perde toda. Um pouco a ambiguidade, né? E é engraçado que o Stephen King, ele adora escrever sobre escritores falidos, né? Eu não sei se é um sentimento de impostor dele, não sei o que ele pensa, mas ele tem várias histórias sobre escritores. Acho que a gente pode fazer mais uma ou duas rodadas, né, de indicações, enfim, sem entrar muito em detalhes. E eu queria começar indicando o Enigma de Outro Mundo, de 82, do Carpenter, né? Não confundir com A Coisa, porque, enfim, os filmes têm títulos em inglês e quando foram adaptados para o português acabaram saindo meio que confusos, né? Enfim, mas eu tô falando do Enigma de Outro Mundo, de 82, do Carpenter, né? Que, apesar de não tratar de fato de isolamento de um personagem, né? Ele trata de uma área em isolamento, que é uma base ali na Antártida, mas tem alguma coisa a ver com o período que a gente está vivendo, que é esse inimigo invisível, que você não sabe quem porta e como de fato testar, e tudo é muito novo, né? E acho que esse clima também dele de tensão até o momento em que o Carpenter resolve pegar as latas de sangue e partir pro gore é incrível, assim. Um clássico, né? Imagina, agora eu tô pensando aqui, eu também revi recentemente esse filme, esse ano ainda, e acho que eu vou até dar uma olhada, porque se bobear, eu previ o isolamento no mundo sem saber. Acabei de perceber que eu vi vários filmes recentemente sobre isolamento, que louco. Que é isso, então o isolamento já estava na minha cabeça. É um estado de espírito já. Eu revi, sei lá, deve ter uns 3 meses que eu revi o Enigma de Outro Mundo. Adoro, né? Nossa, talvez seja um dos meus filmes favoritos da vida e talvez seja o meu favorito do Carpenter. Fantástico mesmo. Queria lembrar também eu já comentei aqui do Anjo Exterminador, né, do Buñuel, que eu acho que faz todo sentido também, assim, aquela trama absurda, né, que a burguesia fica presa dentro de casa sem poder sair, sem saber o porquê que não pode sair, né, que eu acho que isso é o mais fantástico do filme, assim. Mas o Anjo Exterminador acho que é um filme que está sendo muito comentado, acho que está aparecendo em todas as listas e tal. Mas tem um filme que eu acho que não está sendo muito lembrado, que é um filme do Hitchcock, e não é o Rope,
que é Um Barco e Nove Destinos, o Lifeboat, de 1944, que é um filme que o Hitchcock faz basicamente todo dentro de um barquinho salva-vidas, né? Sobre uma galera que estava no navio e esse navio afundou e eles têm que se salvar e conviver ali dentro, né? Acho que mais do que um filme sobre reclusão, ele é um filme sobre convivência, que acho que é uma tolerância, né? Que é uma coisa... Até pelo clima de guerra, né? Sim, e é uma coisa que a gente está sentindo isso também, né? Quer dizer, quem não está sozinho em casa, né? Quem tem, sei lá, familiares ou cônjuges, não sei, tem que lidar também com as pessoas que estão ali à sua volta, com uma frequência que não era tanta, né, antes. Então, eu acho que esse tipo de discussão também é super válida. É um filme ótimo do Hitchcock, que é pouco lembrado, na verdade. É daquela primeira fase mais britânica dele, né? Ou ele já estava em Hollywood, não lembro. Não sei, agora eu não tô lembrando se ele já tinha feito coisas que é um filme de campanha, né? Eu tô achando que ele é britânico, sim. Não, acho que esse é um filme já na época dele em Hollywood, sim. Acho Mas que é impressionante, assim, como ele consegue dirigir um filme, assim, nessa limitação espacial mesmo. E tem momentos do filme que você acha que você tá em lugares diferentes, que ele consegue focar em núcleos diferentes, né, durante o filme. É bem legal. Você, Marina, o que você tem pra indicar aí en passant os nossos ouvintes? Eu queria falar de um filme, talvez polêmico por causa do elenco, mas é um filme brasileiro que também é sobre uma escritora, né? Engraçado como essa profissão pode ser um pouco solitária, né? É um filme brasileiro que eu vi poucas pessoas comentando, de 2014, que chama Gata Velha Ainda Mia. E aí o elenco é basicamente a Regina Duarte e a Bárbara Paz. A Regina Duarte, ela interpreta o papel de uma escritora muito famosa, mas que já está super decadente. Ela vive uma vida bem reclusa, bem low profile, e existe muito mito, muita curiosidade sobre como é a vida dela naquele apartamento e tal. Então ela decide abrir a casa dela para uma única entrevista com a jornalista Carol, né, que é interpretada pela Bárbara Paz. E aí ele é um thriller, esse filme. E o que é mais interessante dessa questão de isolamento é porque o filme, a partir do momento que ela oferece um lanche ali, ela tem uma postura super defensiva com a jornalista, bem estranha, e aí ela oferece um chá e tal, com entorpecente, e aí quando a jornalista acorda, ela tá basicamente sequestrada ali na casa, e aí o filme ele toma um ar bem surrealista, assim, a gente não consegue ter muita noção da passagem do tempo, porque a personagem da Regina Duarte é bem doida, então você não sabe até que ponto aquilo é o ponto de vista dela, ou se a gente está assistindo de fora, então o filme fica bem nublado, assim, a gente não consegue entender quanto tempo se passou que ela está ali dentro daquela casa, o que está acontecendo de verdade ou não. Então o filme, um thriller bem construído, assim, ele é bem tenso, e com a atuação muito boa da Bárbara Paz, assim, eu acho ela ótima. Então é um filme que eu recomendo, eu vejo pouca gente comentando dele, e ele é um filme de 1h30 e tal, nem é muito longo, não. Fica aí a indicação. Eu vou correr atrás porque a sinopse me pegou e eu também nunca tinha nem ouvido falar, assim, sendo bem sincero. Ele ficou bem low profile mesmo, assim, e é um filme muito bem feito, então por isso que eu tô sempre recomendando. Então, acho que também tem, enfim, o filme mais recente que eu lembro que lida com isso, tirando o Poço da Netflix, a nova sensação aí. Esse aí tá na minha lista, filmes que nunca verei. Ele é só eu que polêmico, vi aqui, né? nossa. Ainda não sei se vou ver também, não. Acho que o Fernando deve ter visto também. Inclusive, um abraço, Fernando. Dá suas impressões aí, talvez você convença a gente. O Poço acaba entrando dentro da nossa lógica porque é uma prisão, né? É um filme que fala sobre um tipo de prisão vertical num mundo aí futuro, né? Enfim, uma ficção científica, de certo modo, e um filme de terror também. É um filme bem bobo, na verdade, assim, não tem nem muito o que dizer, só que acho que a galera tem martelado muito, tem esculachado bastante o filme, assim, e eu acho que ele tem coisas interessantes, assim. Eu acho que a forma como o diretor usa o gore é muito boa, assim. Acaba sendo um filme muito divertido, muito funcional até.
é porque ele tem umas pretensões, né, de significar muita coisa, de ser super alegórico e tal, que isso acaba sendo muito esvaziado rapidamente. Ele promete e não entrega, né? Mas se a gente encarar ele como como a diversão que ele é, eu acho que funciona, assim. Tem seus médios, tem as coisas boas. Mas não era esse filme que eu ia indicar, não. Eu ia lembrar do Farol, né? O último filme do Robert Eggers, que estreou... Ele chegou a estrear esse ano, né? Estreou, sim. Acho que entre o final do ano passado e o começo desse, ele deve ter tido uma janela, assim. Ah, tá. Porque eu lembro que eu vi no festival do... Não sei se foi eu vi na no mostra, festival acho que foi na mostra que você viu, não? Não, eu perdi na mostra e vi quando estreou. É verdade, vi numa cabine quando estreou. Que eu acho que é um filme que tem tudo a ver com isso, sim, e talvez seja o mais recente que eu lembre que dialogue com isso, né? O Farol do Robert Eggers, que é o diretor da Bruxa, né? Foi um filme muito comentado, imagino que muita gente já tenha visto, mas quem não viu, super vale correr e ver o Robert Pattinson e o William Dafoe presos dentro de uma cabana, de um farol, e tendo que lidar um com o outro também. Acaba sendo um filme sobre tolerância e intolerância também. É uma DR assim como de mais de 2 horas, né? A grande DR, uma grande... um grande filme de bromance quase, né? Assim. É bem legal, assim. Legal. E vou citar 2 rapidinho, então, né? Vou citar um que tem bastante a ver, mas ele acho que é o filme mais diferente de todos que a gente comentou aqui hoje, e é um filme que provavelmente mais de 90% dos nossos ouvintes devem ter visto, até porque ele passou muito, né, nessas sessões da TV aberta, enfim, da Globo, da SBT. Até hoje acho que passa menos, mas ainda continua passando. E eu acho que como muita gente está ficando em casa com filhos, sobrinhos, enfim, com crianças pequenas, ou às vezes você que já é adulto, mas está com seus pais e está à procura de alguma coisa que vocês possam fazer em conjunto, né? Até porque você precisa fortalecer os laços familiares, não adianta estar na mesma casa, mas estar cada um no seu canto, até porque é importante a gente manter também a nossa saúde psicológica, emocional em dia. E eu vou indicar o Esqueceram de Mim, de 1990, do Chris Columbus. Boa. Que, clássico. Apesar de o motivo pelo qual ele tá isolado não tem tanto a ver com o tema, né? Mas ele tá de fato isolado, né? O personagem do Macaulay Culkin fica preso em casa porque os pais foram viajar com a família inteira no Natal, né? Passar Natal, Ano Novo, e ele foi esquecido, como o próprio título em português diz, né? E a partir daí a história se desenrola, ele precisa se virar sozinho, ir ao supermercado, fazer compras. É isso que eu ia falar, Pedro, ele dá umas escapulidas, né? Tal qual a gente na quarentena também. Mas só para motivos importantes também. Sim. E aí ele acaba à mercê de, enfim, 2 ladrões atrapalhados e que, enfim, é um filme super engraçado, assim, até hoje é um filme que vale muito a pena. Se você tiver um filho pequeno, uma filha, um sobrinho que nunca viu, senta pra ver, porque é um filme divertidíssimo, assim, acho que vale bem a pena mesmo rever, sentar de tarde, de repente fazer uma pipoca e acompanhar, que eu acho que é super válido. E aí fazer uma outra indicação rápida, né, de outro filme que eu acho que talvez seja interessante também nessa temática que a gente está trabalhando, é o Gravidade, que inclusive seria a indicação do Fernando, tô roubando um pouquinho a indicação dele, que esse sim é o isolamento total, né, emocional, físico da personagem protagonista, né, que ela tá literalmente presa ali no espaço, e é um filme super agoniante. Enfim, não vou me estender porque a gente já comentou bastante sobre ele no nosso plano sequência sobre Alfonso Cuarón, então voltem lá para conferir. Alguém quer dar mais uma indicação rapidinho ou a gente já pode partir para o nosso próximo bloco? Já que você falou Gravidade, que o Fernando tinha trazido, só queria comentar os outros 2 que ele trouxe, né? Que é o Perdido em Marte e o Até o Fim. Engraçado, porque são 3 filmes, um no espaço, outro num planeta distante e outro no mar, né? Aqui no planeta Terra. Então, ele conseguiu trazer 3 isolamentos em 3 locais completamente diferentes, assim. São filmes legais também que vale a pena correr atrás. Eu acho que dos filmes que a gente citou são os que tem de fato o maior isolamento, né? Porque é praticamente um personagem só o filme todo. O Até o Fim, né?
Então, enfim, ficam recomendados aqui todos os filmes, se você quiser ir atrás. Alguns devem estar disponíveis em plataformas, outros você vai ter que, enfim, dar um jeito, né? Faça como for melhor. Essa semana a gente não vai ter o nosso bloco de estreias, a gente ainda está se organizando para ver como que a gente vai manter esse bloco daqui para frente, até porque os cinemas não estão funcionando, né? Enfim, provavelmente a gente vai acabar adaptando para estreias em streaming, falar de outras coisas também. E agora a gente pode partir para o nosso bloco já de encerramento, onde a gente vai fazer algumas recomendações de coisas que você pode consumir para além do cinema nesse período que a gente está em casa. Então, queria pedir para a Marina começar com a recomendação dela. Gente, uma coisa que eu descobri, assim, que tô enlouquecida, é uma indicação cultural para vocês, né? Na Suíça tem aquele festival de Montreux, que é um festival de jazz que já acontece lá, acho que desde a década de 60, né? Desde 1967. E como esse ano eles estavam agendados para julho e possivelmente não vai acontecer, né? Eles não confirmaram nem line-up, nem novas datas e tal. Eles estão disponibilizando num streaming de shows mais de 50 shows de graça para você assistir de jazz de casa. Então, você tem shows tipo de Nina Simone, Quincy Jones, Etta James, James Brown, só os monstrãos, assim, do jazz. Fora que nesse festival, é claro que não tem só jazz, tem David Bowie, Lady Gaga, Stevie Wonder, Radiohead, tem tudo que é tipo de artista, né? Um festival bem grande. Então, vocês podem acessar o site de streaming, ele chama Kellow, acho que é assim que se fala, Stingray Kellow. A gente vai colocar o link para vocês acessarem, e aí você faz uma assinatura grátis de 1 mês, tem um cupom que chama FreeMJF1M, que a gente vai deixar aí para vocês também colocarem. E aí você pode ficar em casa de boa, tomando um vinho, assistindo shows de jazz de graça durante 1 mês aí na sua quarentena. Pô, baita recomendação que, inclusive, já estou pensando seriamente em usar ela hoje. Sábado à noite, um jazzinho. Exatamente. Tudo de bom. Partindo aqui para minha recomendação, eu vou fazer uma recomendação um pouco mais cinéfila, mas ao mesmo tempo de alguém que adora estar organizado, né? Eu sempre procuro eu sou muito metódico, então sempre procuro deixar minhas coisas de certa forma arrumadas. Então eu quero indicar 2 aplicativos. Um deles é o Letterboxd, que a gente sempre cita aqui, que é uma rede social para você logar filmes e ver o que seus amigos estão assistindo, o que eles estão comentando, as cotações que eles deram para os filmes, onde você pode descobrir filmes também. E tem vários nomes da indústria, alguns diretores. De cabeça aqui, o Josh Trank tá lá, o Sean Baker, o Ryan Johnson, tem produtores também. Enfim, é um aplicativo que também é um site, então basta você criar sua conta lá de forma gratuita. Você pode vincular ao Facebook, ao Twitter, e a partir daí você abre um novo mundo. Acho que é uma forma legal de se conectar, né? Para além do link para o site, a gente vai deixar também as nossas arrobas lá, caso você queira nos seguir, acompanhar também o que a gente anda vendo para além dos filmes do Plano Sequência e aqui do Fora de Quadro. E um outro aplicativo que eu quero indicar, que funciona com Letterboxd, que é o Just Watch, que a gente está meio que num período antes até, né, do isolamento social, a gente está num período de explosão de plataformas de streaming, de ambientes onde você pode acessar filmes e séries, e documentários e programas de TV. E o Just Watch é uma forma de simplificar o processo de você procurar um filme, por exemplo. Digamos que eu queira assistir o Louco Obsessão que a Marina indicou. Ao invés de eu abrir, sei lá, Netflix, procurar, depois abro, sei lá, Amazon Prime, depois abro o Telecine, ficar procurando individualmente, você pode usar o aplicativo Just Watch e lá você vai conseguir descobrir onde esse filme está disponível ou se ele não está disponível, né? Enfim, ele indica lá se o filme está em algum desses streamings ou se ele está disponível para alugar no iTunes, enfim. E eu acho que a forma mais simples da gente fazer isso, ele simplifica esse processo. Você pode criar até uma watchlist e ele vai te dizer quando esse filme se tornar disponível em alguma das plataformas que você acessa e que você coloca lá como opção. Pode até parecer uma dica boba, mas acho que é uma possibilidade da gente se organizar um pouco melhor em relação aos filmes que a gente vê também.
E você, Leandro, qual a sua recomendação de hoje? Bom, eu tinha trazido uma recomendação, mas aí a Marina falou desse lance do Montreux e tal, e eu lembrei de uma outra, então vou fazer uma dupla indicação, se é que vocês me permitem. A primeira que vai nessa linha da indicação da Marina, que também é uma indicação musical e cultural, como ela falou, que o Radiohead, a banda britânica que todos vocês conhecem, né, tá liberando um show por semana no canal do YouTube deles, segundo eles, até que a quarentena acabe ou a gente não tenha mais vídeos. Qual irá acontecer primeiro? Ninguém sabe. Então, eles começaram essa semana, eles lançaram, eu acho que é toda terça-feira, se eu não me engano. Depois eu dou uma olhadinha ali, não sei se tem um dia específico ou não, mas o certo é que toda semana eles vão lançar um show completo de alguma época da carreira deles, e o primeiro foi um show que eles fizeram em 2000, numa espécie de tenda em Dublin, e era um show da turnê do Kid A, que é o meu disco favorito da banda, e muito irado, muito bacana, shows que você não encontra facilmente por aí. Então vale a pena, durante essa quarentena, ficar acompanhando as redes do Radiohead, para quem curte o som da banda. E a outra indicação é mais burocrática, digamos assim, porque é uma indicação de filme, mas na verdade é uma indicação de um canal também. Tem uma produtora, né, chamada Eco Filmes, que é uma produtora do Eugênio Pupo, que está disponibilizando alguns filmes e um material inédito, ou enfim, que não estava sendo circulado normalmente por aí. E vale muito a pena acessar. A gente vai colocar o link aqui depois no final para vocês verem. Então, eu assisti essa semana 2 filmes que a produtora disponibilizou. Um deles é o Oswaldo Candeias e o Cinema, né, um filme, um longa, né, de 1h e pouco, 1h40, assim, pautado por entrevista do Candeias, né, que foi um grande diretor paulista, da Boca do Lixo e tal, e super vale a pena. Foi um filme que eu vi hoje de manhã, e fiquei embasbacado com muitas coisas muita coisa da história dele que eu ainda não conhecia, imagens muito, muito bacanas dos filmes dele que eu ainda não vi. Para quem não está relembrando, o Candeias dirigiu A Margem, né, um filme, enfim, um marco, né, uma pedra fundamental no dito cinema marginal paulista e tudo. E assisti também o Carlos Reichenbach, Relatório Confidencial, que é um doc sobre o Carlão, mais especificamente sobre a realização do Lilian M, e outros curtas que ele fez também ao longo da carreira dele. Quer dizer, o Lilian M é um longa, né, mas ele fala de alguns curtas também. E é muito legal. A gente falou do Carlão já no plano sequência, né, não lembro exatamente qual era o número, mas a gente vai linkar aqui também. A gente teve até a presença ilustre do Thiago Monteiro, querido amigo, participando. Foi super legal gravar, e esse filme já era um filme que eu queria ter visto desde a época que a gente gravou o programa, mas não tinha achado e tal, e agora está liberado no YouTube. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Carlão, corre, porque vale super a pena. Então a gente tem recomendações para todo tipo, todos os filmes que a gente citou, as recomendações que a gente fez, o festival que a Marina falou, os aplicativos, o canal do YouTube que o Leandro recomendou, vão estar linkados no post do episódio. Então, se você está ouvindo pelo Spotify ou por outro agregador, corre lá no site que você vai ter acesso a esses links todos. Procure os filmes para ver, mas se você também não tiver com cabeça, vai ver outra coisa, uma coisa mais leve, ou vai, enfim, ler um livro, que fizer você se sentir melhor. Mas, acima de tudo, se possível, fique em casa, se cuide de quem você gosta, cuide da sua saúde mental. A gente vai continuar por aqui, sempre que possível, lançando Fora de Quadro, lançando o plano sequência, esse é um pouco mais difícil de aumentar a nossa frequência. Mas é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu demais, Leandro. Valeu, Marina. Valeu, Pedro, Marina, beijos. Obrigada, gente. Só indicações top de vocês. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Fora de Quadro.